Olá, boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre decantação e centrifugação. E os componentes do grupo são a Ana Clara Souza, a Aline Beatriz, o Emanuel Ramos, o Gabriel Emolese, a Marina Mota e a Milene Ribeiro. Então, eu vou falar um pouco sobre a decantação. A decantação nada mais é que a separação de misturas heterogêneas de dois tipos, o líquido mais o sólido, que é tipo água barrenta e água de areia, e a que é líquidos immiscíveis, que é água com óleo ou água com gasolina. A decantação, ela tem o princípio de deixar a mistura heterogênea em repouso e ver a diferença entre as densidades dos materiais, como eles vão atuar. Meu nome é Emanuel e eu vou explicar como é feita a decantação em uma mistura formada por líquido e por sólido. O primeiro passo vai ser deixar essa mistura em repouso. Já que os sólidos eles têm uma densidade maior, eles vão ficar se concentrados no fundo do recipiente. Esse é o processo que é denominado de sedimentação. Na parte da decantação, vai ser realizada a separação desse líquido que ficou por cima, por meio da transferência desse líquido para outro recipiente. Essa transferência pode ser feita por um processo chamado de sifonação, que nada mais é que uma sucção desse líquido para um outro recipiente. Como podemos ver nas figuras mostradas os primeiros dois recipientes no processo de sedimentação e depois no processo da transferência desse líquido decantado para um outro recipiente. Eu sou Ana Clara e vou falar sobre a decantação em misturas formadas por líquidos imersíveis. Neste tipo de decantação, é comum a utilização de uma vidraria chamada funil de bromo ou funil de separação. E como é que funciona essa decantação? Após uma forte agitação da mistura dentro do funil, ela é deixada em repouso por um tempo. O líquido mais denso fica totalmente separado na parte inferior e o menos denso fica separado na parte superior. Como é que ocorre a retirada dessa mistura de dentro desse funil? O funil ele possui uma torneira na parte de baixo, que ao ser aberta, ela escoa lentamente o líquido mais denso para um becker ou um elemeia. A abertura dessa torneira é feita com funil destampado para que controle a saída do líquido mais denso e o líquido menos denso não escoe. O líquido menos denso precisa ser retirado pela parte superior para que não haja uma contaminação. Meu nome é Aline, eu vou falar um pouquinho sobre a centrifugação. A centrifugação é um método de separação de misturas heterogêneas de sólidos com líquidos ou somente de líquidos, onde o mais denso fica no nível inferior, enquanto o menos denso sobe. A diferença entre a centrifugação e a decantação é a velocidade no processo das duas, né, no caso. Esse método consiste em submeter a mistura a um movimento de rotação intenso, de tal forma que o componente mais denso, como eu já falei, se deposite no fundo do recipiente, enquanto o menos denso sobe. Na decantação do vinho, o líquido é colocado no decantador e espera-se que as suas impurezas desçam ao fundo do aparelho, na centrifugação, que por sua vez é um processo acelerado. Olá, meu nome é Gabriel Molese e eu vou falar um pouco sobre a centrifugação. A centrifugação é um processo que pode ser realizado para separação, por exemplo, de mel com substâncias mais densas, de leite com a nata e até o sangue. O sangue é uma mistura coloidal, ou seja, é uma mistura que aparenta ser homogênea, só que na verdade é uma mistura heterogênea. Tem vários componentes dentro do sangue. E quando você coleta o seu sangue é colocado num tubo de ensaio e é levado ao laboratório para fazer a centrifugação. A centrifugação vai fazer o quê? Ela vai girar o sangue em várias rotações por segundo. É um processo que acelera essa separação e aí vai separar o plasma, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e aí você vai poder analisar cada um de forma distinta, individualmente. É um vídeo bem curto e simples, mas que exemplifica muito bem a decantação em uma mistura de sólido e líquido, onde ela usou como um sifão um canudo já preenchido por água para que tirasse o ar e fazer com que a pressão no interior desse canudo
não fosse a pressão atmosférica, mas sim a pressão pelo acúmulo de água, que foi usado para separar a parte líquida da mistura. E também teve que haver um desnível entre os recipientes, onde o que continha a mistura tinha que ficar em um nível mais alto para que houvesse uma variação da pressão e o líquido passasse de um recipiente para o outro. Essas foram as referências utilizadas e esse é o nosso trabalho. Obrigada.